Boa noite! Bora começar? Deixa eu colocar aqui a legenda, porque o povo fica perdido, querendo saber sobre o que eu vou falar. E deixa eu chamar a Lari primeiro. Peraí. Ai. Oi, Hello! amiga. Tô só escrevendo aqui a legenda pra ficar fixo. Tá bom. Como é que faz pra fixar? Pronto. E aí? E aí? Quanto tempo? Não Deixa eu é? hidratar minha boca. Que eu esqueci de passar batom. Eu passei um batonzinho. Tá bem linda. Você tá no Pará? Ou Tem no Pará. bora começar então? Vamos Boa lá. noite, todo mundo que tá chegando aí. Se apresenta então, conta um pouco sobre você e aí você começa contando sobre a sua vida de concurseira. Tá bom. Boa noite, pessoal. Primeiramente, amiga, queria agradecer o convite para falar um pouco, né, sobre a minha história, essa trajetória, né, na vida de concurso. Como você falou, que o objetivo é justamente a gente mostrar que pessoas normais também passam, né? Não são aprovadas. Eu não me considero uma gênia, eu realmente segui um método que me fez ser aprovada. Então, inicialmente, meu nome é Larissa Pugliese, eu sou secretária de Justiça no estado do Pará. Eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas. Eu me formei no ano de 2019, em junho de 2019. E eu comecei a estudar para concurso em setembro de 2019. Mas quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que o que eu queria era concurso. Mas ali naquele início, eu flertava muito ainda com a MP. Eu pensava, não, eu quero ser promotora de justiça. Como eu estava estagiando na época no Ministério Público, então eu sempre pensei, não, eu quero ser promotora de justiça. E quando eu acabei a faculdade, eu sabia que eu não queria advogar, mas que eu ia advogar enquanto fosse necessário para chegar à aprovação. Até por causa da prática, né? Que vários concursos esperem. Porque em alguns estados tinham, né? E como assim, no início eu pensava assim, eu vou fazer concurso em qualquer lugar do Brasil. Onde abrir eu vou fazer. O que eu quero realmente é ser aprovada, né? Então eu realmente fiz a OAB, comecei a advogar. E aí, acho que no final da faculdade, eu comecei a pensar como era que eu ia estudar para concurso, né? Eu estava muito perdida ainda. E aí eu conversei com alguns amigos que estudavam para concurso. E uma dessas amigas, ela me sugeriu estudar pelos ciclos. Vou falar nome de curso, não tem patrocínio, mas Não, vai, pode falar. é, Inclusive, a gente aceita, né, pois patrocínio? aceitando patrocínio. E aí só que assim, no início eu tive um certo preconceito, porque durante a faculdade eu sempre estudei fazendo resumos. Eu lia os livros, fazia fichamentos e estudava para a prova lendo aquele resumo 1000 vezes. Eu chegava na prova sabendo onde estavam as frases Decorado, né? decoradas, exatamente. E aí, quando a minha amiga falou, não, a gente não faz resumo, a gente só faz ler aquele material, reler várias vezes e não faz resumo. Eu disse, não dá para mim desse jeito, porque eu realmente só aprendo se eu tiver resumindo. E Uhum. aí, a coisa que eu aprendi foi a importância da gente confiar no método. Eu realmente acreditei. No início, eu tive um certo receio, mas eu acreditei naquele método. Eu sabia que se eu me dedicasse com afinco, né, no que era proposto, eu Sim. conseguiria aprender da forma que o método propôs, né? Uhum. E E é aí, difícil também, porque as pessoas falam e você não. Tem vários cursos, tem várias coisas, a gente nunca sabe exatamente por qual escolher, né? Assim, é exato. difícil também pra gente, ainda mais quando você não tem, às vezes, experiência, né? Não sabe. Exatamente. E assim, uma coisa que eu penso, antes eu tinha preconceito com algumas formas de estudo, mas hoje eu penso que perda de tempo é a gente estudar sem aprender. Se Sim, a gente estuda por uma forma e a gente aprende por aquela forma, então aquela é útil para mim. sim. E aí, só dando Tem que ter esse um. senso crítico que a gente tá evoluindo, né? Né? Aprendendo e tal. Exato. E assim, só para dar uma explanada, né? Eu acho que tem algumas pessoas não conhecem os ciclos, mas ele é composto, o meu pelo menos era composto por 5 ciclos, né? O estudo, Meu o também. avanço na matéria,
o ciclo de lei seca, de questões, de fazer Revisão, grifos né? e, Tinha e de questão revisão. E aí, inicialmente, eu comecei com o cronograma voltado a MP e delegado. Só Uhum. que eu já estava ali, eu acho que com uns 3 a 4 meses de estudo, já tinha visto algumas matérias, já tinha avançado bem. E aí, no ano de 2020, acho que no comecinho, saiu o edital do Paraná. Uhum. E eu disse, não, agora eu vou estudar para delegado. Só que algumas matérias eu não tinha visto ainda, como informática, e eu acho que era criminologia ou medicina legal. E aí veio a pandemia, né? Quando a pandemia veio, eu fiquei trabalhando em home office. E eu disse, não, então é a oportunidade que eu tenho de realmente aprimorar o meu estudo, porque eu não estou saindo no final de semana, não tem distrações, então eu vou focar em estudar. E aí, assim, nos finais, eu fazia o cronograma normal durante a semana, nos finais de semana eu focava nas matérias que eu não tinha visto ainda para o concurso do Paraná. Só que Uhum. depois veio toda aquela atribulação de lockdown, né? Fechou, então não teve essa prova. Uhum. E aí depois começou a sair. Saíram várias provas assim numa época e depois começaram a adiar, né? E aí, durante toda a minha trajetória de estudos, eu estudava e trabalhava. Só que teve ali um período específico que começou a sair muita prova e aí eu pedi para sair do trabalho que eu tinha na época. E aí foi quando eu comecei a estudar muito focada para a prova do Pará, né? Que foi, eu acho que estava marcada para março de um ano e acabou sendo remarcada para junho. E aí foi a minha primeira prova. E assim, graças a Deus, né? Graças ao meu estudo e Sim. também as coisas que acontecem na vida, né? Que tem que ser. Eu fui aprovada no meu primeiro concurso. Eu tive uma pontuação boa, inclusive, eu acho que eu fiz 82 pontos nessa prova daí. E aí, sempre estudando pelos ciclos. Eu sempre estudei pelos ciclos, sempre fiz o meu estudo com o Vadimeco. Eu tinha o costume de fazer questão e sempre marcar no Vadimeco Sim. os artigos que tinham caído. Então, assim, quando eu ia estudar na revisão para a prova, normalmente um mês antes da prova, eu tentava revisar todo o edital, assim, que eu tinha já visto, né? Uhum. Claro que o que eu não vi ainda, eu não continuava avançando. Então, eu tentava esgotar a revisão de tudo isso. E eu conseguia, normalmente, chegar na prova com todo o conteúdo bem revisado. E uma coisa que eu atribuo a isso também é da minha memória fotográfica. Por eu revisar tanto aquele material, tinha coisa assim que eu sabia, eu fechava o olho na prova e eu sabia onde estava. Então, é isso também a importância da gente ter um material único. Eu Sim. sempre falo para alguns conselheiros que a gente tem que ter um material específico. Porque se a gente muda de material, a gente não consegue absorver o que aquele material o que a gente conseguiria absorver bem mudando de material, né? Cada material vai ter uma informação. Às vezes Sim. aquela informação é passada de uma maneira diferente. E isso E às vezes dificulta. também a forma que a gente faz a conexão do assunto, às vezes tem as mesmas informações, mas você já tinha entendido de um jeito que estava disposto no material. Aí se você troca, eles vão explicar de um outro jeito, ou sei lá, vão colocar de outra forma, e aí o seu cérebro vai ter que fazer uma nova conexão para poder, né, E, absorver aquele mesmo conteúdo que às vezes você já tinha, que se você ficasse revisando a mesma coisa, você não teria dúvida, né? Assim, pois você é. ia marcar de olhos fechados. E assim, como eu mantive o meu material digital, né, no Word, eu sabia que se tivesse alguma matéria ou Alteração. específico, eu conseguia alterar o meu material. Uhum. E ali, assim, me dava segurança de que meu material estava sempre atualizado, né? Tanto pelas atualizações corriqueiras do próprio Ciclos, que ele, quando a Sim, gente procurou lá no site, né? Que sempre tinha lá a última atualização. sim. E também quando eu fazia questão, ou algum assunto que eu achava que estava pouco desenvolvido. E aí eu ia em outro material e completava, Uhum. né? O meu material para que ele ficasse mais completo possível de acordo com a minha necessidade. Então, meu estudo foi basicamente por leitura, mas eu estudei por videoaula, informática. Eu fiz 3 cursos de informática para poder entrar Pra alguma coisa quê? na minha cabeça. Porque eu não entendi. Até hoje, assim, se me perguntar alguma coisa, perto da prova eu sei. Mas hoje em dia, assim, atalhos básicos eu lembro. Mas tem muita coisa que realmente a gente tem que estar revisando sempre, porque senão a gente esquece. E Sim. assim, foi a forma que eu consegui aprender, né? 3 cursos. Assim, não foi perda de tempo porque eu conseguia acertar as questões, né? Mas foi também, porque. Pois é. Não, eu nunca estudei informática, porque eu sabia, se cair uma coisa muito difícil, mesmo se eu estudar, eu não vou Aham. acertar. Se cair uma coisa fácil,
eu vou sentar mesmo sem estudar. Então eu Sim, só, tipo, perto da prova eu pegava, sei lá, aquelas coisas, fórmula de Excel, não sei o que, os comandos, que eram umas coisas mais decorebas, sim. e dava uma lida nisso pra poder ficar fresco na minha cabeça. E se caísse alguma coisa assim, eu acertava, né? Que não dá pra chutar. Eu tinha pavor, assim, de pensar que caía alguma coisa e eu não sabia responder nada. Não, vou fazer os cursos. Eu nem me lembro agora quais foram os que eu fiz, mas eu sei que eu fiz 3. Eu fiz um pro Paraná, aí depois, quando tava sem etapa, eu fiz outro, e eu acho que perto da prova de Alagoas eu fiz mais um. E português também, assim, o SESC tem uma forma muito peculiar de cobrar português, né? Sim. Então, eu assistia não, fazia muita questão, e de assuntos que eu errava, eu assistia algumas videoaulas no YouTube. E Eu até não no lembro agora. QC, né, tem uns vídeos que os professores às vezes explicam, né, por vídeo a Sim. questão. E são temas isolados, né? Então era somente o tema que eu tinha Sim. dificuldade. Nossa, isso me ajudou muito, assim. No começo, quando eu comecei a fazer questões em português CESP, eu ficava perdida, sem entender bem. Uhum. E Eu comecei a acho fazer. que português é uma matéria que eu assisti videoaula. É uma matéria que é muito útil, videoaula, assim, Sim, porque às vezes é difícil da gente entender o negócio, né? Então, mesmo lendo, se a pessoa souber explicar, por vídeo você pega rapidinho. Tanto que tem coisa. Ó, eu fiz umas videoaulas num curso da Maria Angélica, o nome dela. Ela era professora do SERS na época, tem muitos anos. E tem várias coisas de português que eu sei hoje ainda. E eu aprendi vendo essas aulas, que eu não esqueci. E claro que, assim, eu gosto de português, então tô sempre treinando. sim. Tipo, já fiz recurso de questão, né, de português. Consegui ganhar ponto, né? Tipo, é uma coisa que eu aprendi na videoaula, assim, que me ajudou muito também. Isso é muito importante. Eu ia falar mais pra frente sobre isso de recurso. Mas eu acho, assim, que o concurso só acaba quando termina, né? Sim. E eu acho que a gente tem que aprender a fazer os nossos recursos. Ninguém melhor do que a gente. E Sim. assim, tanto no concurso do Espírito Santo, quanto no concurso de Alagoas, eu ganhei muitas posições na Por causa fase de de recurso, né? por conta do recurso que eu mesma fiz. Eu assisti uma videoaula no YouTube, como fazer recurso CESP. E ali eu aprendi como era que fazia esse recurso, inclusive de Sim, português. Porque assim, a cada décimo que eles vão tirando de português da gente, são colocações que a gente perde. E quando com a gente certeza. aprende o porquê e aprende as regras e aprende a forma de cobrança, a gente começa a ganhar vantagem aí também, né? Sim. Eu bato muito nessa tecla com os meus alunos, né, do meu curso de discursiva, principalmente quando é CESP, porque eles tiram muito ponto de português, assim, várias coisinhas bestas, e isso também eu aprendi fazendo recurso de português, né, de outras provas que eu fiz do CESP, e você vê, tipo, às vezes 1, 2 décimos, pô, faz uma diferença enorme, assim, em posição. É impressionante. E é importante a gente se condicionar sempre, né? Já vou falar também sobre discursiva, mas até no dia a dia, quando a gente está escrevendo alguma mensagem, quando a gente está, assim, no próprio WhatsApp ou nas nossas Aham. próprias discursivas, a gente sempre atentar a isso. Porque se a Sim. gente deixar na prova, eu penso, não vai ser mais Não. automático. A gente E vai. tem que ser natural, né? Automático. É muito feio você pegar alguma coisa que tá mal escrita ou que a pessoa cometeu uns erros assim grosseiros de português. E também, da mesma forma, é muito bonito você ver uma pessoa que fala, faz a concordância correta, utiliza a preposição correta para falar, às vezes em frases simples. Fica, né? Passa Isso, fica mais bonito, né? Passa um ar que a pessoa é culta, né? Essas coisas. isso. Agrega valor, né? É o que a gente Sim, fala. Principalmente pelo exatamente. para ocupar, né? Os cargos públicos, a Sim, gente prestar o melhor serviço para a população. E esse serviço também está incluído em a gente saber bem a língua que a gente fala, né? E aí, assim, para minhas aprovações, que eu sempre analisei, né, na minha trajetória, eu posso atribuir as aprovações que eu tive, né, a 3 palavrinhas para mim, que seria organização, disciplina e sonho. A organização, justamente por eu ter um cronograma, facilitou muito isso. E assim, no sim. dia anterior, eu já colocava lá preenchido o que era que eu ia estudar. Porque eu acho que é importante você acordar já sabendo o que você vai fazer. Não adianta Sim. eu acordar, sentar lá, o que é que eu vou estudar? Já perdi Nossa, já aí. perdi tanto tempo nisso. Nossa. E eu acho que essa organização, assim, sempre foi incrível para os meus estudos. A Uhum. disciplina, porque fizesse chuva, fizesse sol, eu estava lá estudando. Eu Sim. sempre pensei que melhor, qualquer estudo é melhor do que estudo nenhum. Mesmo que fosse um dia corrido, eu preferia sentar lá e fazer, por exemplo,
10 questões, que a minha meta normalmente era 25 a 30, mas eu preferia fazer minhas 15 questões e conseguir cumprir alguma coisa. Durante o dia, eu ia resolvendo as outras coisas. Então, eu sempre pensei isso. A disciplina era isso, eu acordar, independente do que estivesse acontecendo, eu, eu cumpria. Às vezes eu deixava de ir para academia, não é a forma mais correta, né? Às vezes, não. Eu Mas não era vou questão de prioridade. Então, porque às vezes, se você tinha que abrir mão de alguma coisa naquele dia, nunca seria do estudo. até médico, quando eu ia marcar, eu marcava logo cedo para Sim. poder chegar e ir. Terapia também, eu sempre tentei marcar no horário que eu chegasse, conseguisse estudar. Então, assim, eu acho que essa disciplina de eu saber o que eu queria e eu precisava fazer para chegar naquele objetivo também foi muito importante. E sonho, porque assim, a gente tem que ser motivado por alguma coisa. Se eu não tenho sonho, se eu não tenho desejo de ser aprovado, então aquilo ali vai ser qualquer coisa no meu dia. Mas eu não tinha plano B, eu não queria advogar, eu não tinha objetivo de ser professora, eu não tinha objetivo de empreender. Então eu tinha que fazer o que era necessário para eu ser aprovada. Então, assim, essas 3 palavras que eu posso atribuir como sucesso do meu estudo. E uma virada de chave que eu tive, assim, para falar um pouco sobre as minhas aprovações, né? Eu fiz a prova do Pará, que foi a minha primeira prova, que eu consegui ser aprovada nessa. Eu fiz Rio Grande do Norte, que eu não fui aprovada por causa de 2 pontos. Minas, consegui ser aprovada um pouco acima do corte. Paraíba, não fui aprovada por 2 pontos na época. Dói, né? Espírito Santo e Alagoas. Quando eu falava assim, eu quero passar no Nordeste. Aí as provas. Rio Grande do Norte e Paraíba não deram certo. Poxa, o Nordeste não me quer. Mas eu não sabia o plano que Deus tinha para minha vida, né? Que era ser aprovada em Alagoas. Eu não só ia ser aprovada no estado, né? Como eu ia ser aprovada no meu estado, né? As fases não acabaram ainda, mas eu já me considero aprovada. Já tá, já aí. Aprovada, amém. E assim, uma coisa que eu queria falar também é que tanto no Pará quanto em Minas, eu fui aprovada fora das vagas. E em ambos eu fui chamada, né? nomeada e chamada. Então, acho que a gente também não tem que se limitar à quantidade de vagas. A gente vai, faz o nosso melhor e deixa nas mãos de Deus as demais partes. Deus vai saber o lugar que ele tem pra gente, né? E eu sempre falava assim, às vezes a gente quer ser aprovado, mas a gente é um pouco ingrato. Eu falava, posso ter a quantidade de aprovação que eu tiver. Se não for aprovado no meu estado, acho que eu não vou ser inteiramente feliz. E que ingratidão, né? Deus me deu antes 3 aprovações, né? E eu ficava pensando, se eu não for aprovado no meu estado. Mas aí Deus foi e disse, não é isso que você quer, menina? Pois toma aí sua aprovação. E assim, essa aprovação de Alagoas, eu tinha passado, acho que 6 meses sem estudar, porque eu estava no curso de formação do Pará. E eu me culpava muito, porque eu pensava, poxa, eu tô aqui no curso de formação do Pará, e eu não tô conseguindo estudar para a prova do meu estado, que é o que eu quero de verdade, né? Mas, assim, o nosso estudo, ele fica armazenado. E ali, quando chegou perto, que eu parei um mês para revisar, para realmente correr atrás, e assim, simulados. Eu não deixava de fazer. Porque o simulado já era uma forma de revisão. Sim. E era isso que eu ia chegar. Eu acho que a virada de chave para as minhas aprovações foi fazer simulados. Vou falar novamente o nome de curso. O projeto em Delta foi assim, era um nível realmente que deixava você desestabilizado em alguns simulados. Eu sempre ia pior nos simulados do que nas provas. Exato. E eu sempre tirava o domingo para fazer simulado. E aí eu ficava, meu Deus, desse jeito eu não vou passar em lugar nenhum, né? Às vezes a quantidade que eu fazia de acertos. Mas eu me forçava, não, eu vou corrigir esse simulado. E aí era o meu domingo, era fazer simulado e corrigir. E eu corrigia. É isso que eu ia falar. Mais importante do que fazer o simulado é corrigir, porque senão não adianta de nada, você não vai aprender. Exatamente. E assim, aquilo não era eu não sentia aquilo como um sacrifício. Eu sentia como algo que eu estivesse fazendo realmente conseguisse melhorar. E assim, depois que eu comecei a fazer simulados, minhas notas, elas alavancaram. Normalmente eu fazia por volta de 80. Eu acho que a nossa prova de Minas foi 85, nota de corte, né? 85%. Então eu devo ter feito um pouquinho a mais, porque eu fiquei, acho que 2 pontos acima da nota de corte. Então, assim, isso para todo mundo que conversa comigo, eu falo, faça simulado. Ali a gente consegue ter uma visão geral, né, das matérias que caem. A gente não fica só focado no assunto que a gente vai fazer na questão do dia, né? Porque, por exemplo,
Se eu pegar uma questão, se eu for hoje responder questões de controle de constitucionalidade, pode cair alguma questão que seja parecida com outra. Então, o meu cérebro não vai ser forçado a aprender, ele já vai estar condicionado. Quando eu fazia simulados, eu via essa visão geral. Então, isso me ajudou muito, muito mesmo. Então, eu atribuo essas aprovações também à questão dos simulados. Em relação ao material, uma coisa também que eu sempre falo para as pessoas que eu converso, que não existe material perfeito. Eu posso estudar por curso A, por curso B, por curso C. Sempre vai ter algo faltante. Então, o que vai me fazer aprender bem são as questões. Porque ali na questão, eu vou ver o que é que eu estou bem, qual assunto está faltando no material. E, com isso, construir um bom material. Então, por isso que eu sempre gostei de ter um material em Word, porque facilitava, né? Eu colocava lá. E eu sempre fui muito organizada em relação a colocar. Eu fazia quadrinhos, né? Deixava tudo arrumadinho. Porque, assim, era a forma que eu conseguia. Se tivesse bagunçado, já minha mente já ficava E meio o cérebro fica também organizado de você ver uma coisa, né, organizadinha na sua frente. É mais fácil de você ler, né? E, assim, outra coisa. Meu lugar de estudos. Ele começava arrumado. No final do dia, estava totalmente desarrumado. Mas eu, para dormir, eu arrumava para que no dia seguinte ele estivesse bem organizado, para que eu conseguisse fluir com minhas ideias, com meu estudo. E também isso, assim, eu acho que a gente criar um ritual para estudar é legal, né? Eu sentava na minha mesa, eu arrumava minhas coisas. Então, o cérebro já ia se condicionando. Não, Larissa vai estudar agora. Então, acho que isso também ajuda muito na nossa rotina. E em relação a provas de segunda fase. Eu acho que a gente só aprende treinando, né? Às vezes a gente pensa, não, vou ficar lendo aqui, vou responder mentalmente, mas a gente só consegue criar coerência, criar coesão e sentido nas coisas quando a gente começa a escrever, né? Tirar da cabeça e E botar no papel. exercitar também, né? Sim, Assim, claro que o conteúdo você aprende estudando. Não é exatamente o simulado que vai te ensinar um assunto, por exemplo. sim, Né? No seu estudo normal, formando a base, você vai aprendendo. Só que muitas vezes você sabe o assunto e na hora de botar no papel, você não coloca, não tem aquela visão do examinador, né? Então, sim, treinar é a forma que você vai conseguir criar o raciocínio de pensar assim, o que o examinador quer de mim aqui, né? O que eu preciso colocar nessa sim. questão? É igual ao objetivo, é treino, não tem jeito. Pois é. E, assim, uma coisa também que eu acho que é essencial para a prova discursiva é estar com jurisprudências na ponta da língua. Durante minha trajetória de estudos, eu criei o meu material de jurisprudência. E eu revisava aquele material com frequência. E além de eu colocar, normalmente eu pegava a jurisprudência comentada do Dizer o Direito, eu não assinava, mas o informativo que saía eu sempre lia por lá. E aí eu costumava copiar a ementa, botar no meu material e embaixo eu fazia comentários. Quais eram esses comentários? Eram os fundamentos da decisão, os princípios que foram utilizados. E eu lembro bem que na minha prova do Espírito Santo, era uma questão falando sobre a legítima defesa da honra. E lá o examinador queria exatamente quais eram os princípios antigos que tinham sido utilizados, né? Que era a questão da igualdade e da promoção da igualdade de gênero, uma coisa assim, eu não me lembro bem nesse momento. Mas assim, eram todos os fundamentos do julgado. Quem tinha lido o julgado, quem tinha prestado atenção nos fundamentos, né? estava com a questão praticamente ganha. Sim. E é isso que a gente não atenta. A gente vai lá, lê o julgado, pronto. Não leio nunca mais, não vou prestar atenção no fundamento. E isso não é um estudo. É só absorver conhecimento sem aplicá-lo de forma coesa com a cobrança para concurso, né? E assim, eu tinha um cronograma de leitura de informativos. Normalmente eu botava lá STJ e STF e botava os números. E aí, quando eu ia lendo, eu ia dando um ok. Porque isso me ajudava a não me perder, né? No que já tinha sido lido. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que no Dizer o Direito estava saindo muito depois de quando o julgado era publicado. Tinha lançado, Isso. E aí eu comecei a mudar. Aí eu ia direto na fonte. Isso dava mais trabalho? Dava, porque não estava mastigado ali como no Dizer o Direito. Sim. Mas assim, como eu estava com a prova perto, eu estava, acho que prova de Espírito Santo e Alagoas perto. Eu disse, eu não vou estar esperando. As provas cobram o mais recente. Até o último dia do prazo, quase, né?
Então eu pensava assim, não, eu vou lá na fonte, vai me dar mais trabalho, mas depois eu vou ser recompensada. Sim. Então, assim, quando chegava nos simulados, os próprios simulados, que eles eram muito atualizados, e eles caíam lá, a jurisprudência que eu tinha acabado de ler. Eu disse, não, então eu tô no caminho certo. E vai ser assim. E assim, eu lembro que até acho que foi na prova de Alagoas, uma questão de jurisprudência muito recente, que eu acertei, muita gente errou, Que não que era tinha ainda justamente. no direito. E era uma coisa assim que saía um pouco do viés que estava sendo tradicionalmente adotado. Então a galera foi, estava No padrão, né? No antigo. isso. E a prova CESP era errada ou não certa. Então você errou essa questão, você já perdia 2 pontos, né? Pontos. Então, assim, jurisprudência é algo assim que a gente não pode abandonar nunca, né? Até na nossa trajetória enquanto profissional, né? A gente tem que estar sempre alinhado com o que os tribunais estão pensando, senão o nosso trabalho acaba sendo em vão, né? Por exemplo, essa questão da revista pessoal, das abordagens com fundada suspeita. Então, a gente tem que sempre estar cuidando para observar os parâmetros que são estabelecidos. Sendo certo ou não na nossa visão, a gente vai ter que obedecer, porque se chegar lá, todo o nosso trabalho de inquérito policial, de uma ação penal, ele pode ser desconstruído, né? Verdade. E aí, assim, em relação à minha rotina de estudos, né? Eu sempre trabalhei e estudei. Normalmente eu estudava 6 horas por dia. Eu tentava estudar 3 pela manhã e 3 à noite. E eu estudava de segunda a sábado. Quando o edital saía, eu estudava domingo a domingo. Eu não conseguia, assim, parar Ficar um dia inteiro sem estudar, né? estudar quando estava com prova perto. Assim, deu certo, né? Então, ainda bem que eu não endoidei. Então, essa foi a minha trajetória de estudos, né? E aí, como você sugeriu para falar um pouco, né, sobre o atual do cargo, né? Como ser delegada longe da minha casa. Sim. Como eu tinha falado anteriormente, eu sou alagoana, sou natural de Maceió. E aos 26 anos eu saí de casa para ir para um curso de formação longe da minha casa. Então, assim, longe. Muito longe da minha casa. Então, assim, foi um desafio, mas que assim, o que eu cresci nesse ano, 1 ano e 2 meses, né, que eu tô fora de casa, eu não cresci em muito tempo que eu tava lá em casa, né? E aí, assim, eu tinha um pensamento de que eu faria prova em qualquer lugar do Brasil. Hoje, eu aconselho as pessoas que eu converso a pensar muito sobre isso. Porque não adianta dinheiro, não adianta status, não adianta nada se a gente não estiver inteiramente feliz, né? Eu estou feliz aqui porque assim, eu consigo viajar com frequência para ver minha família, mas talvez se eu não tivesse essa flexibilidade, talvez eu não estivesse tão feliz como eu estou hoje em dia, né? E assim, as impressões do cargo, eu vejo que eu estou onde eu deveria estar. Eu não penso hoje em dia em fazer outro concurso, eu estou realmente muito feliz. Eu consigo ver o efeito que a gente consegue realizar na vida das pessoas. Às vezes, aquelas pessoas que chegam na delegacia, elas só querem conversar com alguém para tranquilizar o coração, para dar um direcionamento. Às vezes, chega gente lá com um assunto cível que não sabe o que fazer. Não, você tem que procurar a defensoria pública, tem que fazer tal ação. Não é atribuição minha, mas a gente pode, de acordo com o nosso cargo, né, facilitar um pouco da vida das pessoas também. E assim, nas próprias medidas protetivas, né, dos variados âmbitos, a gente consegue ver esse efeito do direito na vida das pessoas. Um exemplo disso foi uma mulher que nós fomos cumprir um mandado de prisão temporária na casa dela. Quando a gente chegou nessa casa, ela começou a agradecer que a gente estava lá prendendo o marido dela. E a gente, mas por quê? Falou, porque ele me mantém em cárcere privado. Então, ele estava em cárcere privado. Ele não deixava ela sair de casa. O celular dela era controlado por ele. Então, a gente conseguiu fazer tanto o cumprimento da prisão temporária, quanto a prisão em flagrante pelo cárcere privado. E a gente conseguiu tirar aquela mulher daquela cidade. A gente conseguiu os transportes para ela. E a matrícula dos filhos, tudo com base nas medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Sim, então, ali a gente consegue ver concretamente a nossa atuação na vida das pessoas. Sim. Então, acho assim, que isso é muito gratificante. Não tem salário nenhum que pague, né? Ela me mandou um áudio, inclusive, depois. Ela falou coisas, assim, lindas para mim. Claro que a gente faz o trabalho, a gente não precisa de agradecimento nem recompensas. Mas, assim, quando a gente vê o nosso trabalho... Muito bom, né? É muito bom. E aí, assim,
Quando a gente começa a estudar para o cargo de delegado, a gente pensa, eu vou estar lá aprendendo, eu vou estar lá metendo o pé na porta para fazer Operação. eu vou ficar sentada no meu gabinete fazendo representações, mas o cargo de delegado, ele tem uma responsabilidade e uma grandiosidade muito maior. Eu não tinha ideia da responsabilidade. Assim, claro que eu sabia que era uma responsabilidade, era um cargo público. Mas a responsabilidade ela é muito maior. Nós passamos a ser gestores de uma unidade policial, de estrutura e de pessoas. Sim. Então, nós temos que ter, além do equilíbrio emocional, né, para lidar com situações, a gente saber como gerir. Um dia desses mesmo, a necessidade que eu tinha lá na delegacia era arrumar a fossa da cela dos presos. Era cortar uma árvore, era chamar o pessoal da limpeza para limpar a delegacia. Então, são coisas extrajurídicas que a gente tem que ter aquela noção, né? E que às vezes a maior parte do nosso tempo ali é a parte extrajurídica, assim. Isso. E não, né? Exatamente. E atendimento também, atendimento ao público, eu acho assim que é muito necessário. Às vezes a gente tá lá atribulado de coisa. Tem dias que eu chego lá, hoje eu não vou atender ninguém, vou fazer relatório. Mas não tem condições. Às vezes chega uma pessoa ali que tá angustiada, chega uma pessoa que quer falar. Ah, não, porque minha filha tem 13 anos, tá namorando com um cara de 19 anos e eu não quero isso. Ou chega assim, 14, né? 14 com um de 19. Eu digo, mas a gente não pode fazer nada. Não existe. Se for consentido, a gente não tem como fazer isso. E a gente tentar fazer com que a pessoa entenda isso, né? Principalmente nos interiores e em que as pessoas têm uma mentalidade não tão mais tradicional, né? Não tão modernizada. Fica difícil a gente passar para aquelas pessoas, né? Só que a gente tem que tentar passar da melhor forma, falar da melhor forma, usar uma linguagem que aquela pessoa realmente entenda. Uhum. Um dia, inclusive, eu estava fazendo uma oitiva de uma testemunha, a gente estava desconfiando que ele tivesse envolvido com tráfico, e aí eu falei assim, dependendo, você vai ter um inquérito contra você. E ele perguntou, o que é um inquérito? Então, coisas que são tão básicas pra gente, Sim. né, que a gente tem essa necessidade de passar. E aí eu fui explicar para ele que era um procedimento em que a gente investiga alguma situação e que a gente vai mandar depois para o Ministério Público analisar se vai oferecer denúncia, se não vai. Então, assim, os desafios que eu falo são muito grandes, né? Mas é muito recompensador. E que você falou assim, fale também sobre sua volta, né? Já me considero aprovada, né? Como eu falei. O concurso para prova de Alagoas, ele foi adiado 3 vezes. E assim, a cada vez que adiava, eu ficava desesperada, porque eu estava num nível muito alto de estudo em dezembro de 2022, que era quando ia ser a prova, e a prova foi adiada. Então, assim, eu entrei em desespero, porque eu ia começar o curso de formação em janeiro. Você ia meio que perder, né, o nível que você estava. E eu estava num ritmo, assim, de eu saber tudo, de eu estar com tudo na ponta da língua, de eu estar fazendo notas muito boas nos simulados, e eu ficava cronometrando isso de acordo com o ranking do projeto em Delta. E eu via que estava muito bem. Eu dizia, poxa, eu vou perder esse ritmo quando eu for para o curso de formação. Porque no curso de formação a gente é muito corrida, a gente não consegue estudar. Eu só consegui, às vezes, fazer simulados, mas estudar eu não consegui no curso de formação. Então, aí foi adiado, ia ser em dezembro, foi adiado para março. De novo, meu coração, né? Em desespero, porque eu estava no curso de formação em março. Então, eu tinha que sair do curso de formação para ir fazer a prova de Alagoas. Adiado de novo, para julho. E estava assim no meio, né? A minha prova de Alagoas foi dia 9 de julho. E a minha posse no Pará foi dia 14 de julho. Então, eu fui fazendo a prova de Alagoas, pegando o carro e indo embora. Uma mudança, né? Exatamente. Então, assim, só que tudo acho que já estava assim, organizado nos planos de Deus. Eu nunca duvidei. Uma coisa que eu nunca duvidei era que eu seria aprovada. Eu poderia não saber quando, mas eu sabia que a aprovação, uma hora, ela viria. Porque eu estava no ritmo bom. Eu estava preparada para aquilo. E a gente sabe quando tá. Não é questão de prepotência ou de arrogância. Não, é porque a gente realmente fez o que a gente tinha que fazer. E aí... Tem que ter mesmo esse senso crítico, porque se você não tiver um senso crítico para fazer uma análise de como que tá a sua performance, você não vai conseguir evoluir. Exato. Porque você não vai ter uma visão clara de realmente como é que tá, né, o seu rendimento. E alguns amigos até vêm me pedir orientação e eu falo, você tem que saber quanto você está acertando por matéria. Tem que fazer análise, simulado. Quantas eu acertei de penal? Quantas eu acertei de processo penal? E aí E a o que gente vai você tá errando,
tipo, dentro de penal, o que que você tá errando? Você tá errando mais é lei seca? É a doutrina? Ou jurisprudência que você não tá sabendo? Porque também isso Exato. faz diferença. Às vezes você domina a doutrina e não é a lei seca. Aí você erra muito. Pois é. E aí, assim, e aí eu falo para as pessoas sempre, né, para fazer esse mapeamento, né? O que é que eu vou estudar, o que é que eu estou errando, o que é que eu preciso mudar, porque às vezes a gente tem que ter o Uhum. senso crítico também de se desprender do que não está fazendo bem. Às vezes a gente pensa, não, eu comecei aqui, eu vou terminar aqui. Não. Se aquele estudo não está rendendo, se não está te fazendo seguir, então você tem que realmente mudar, né? E aí, esse período aí no começo de 2023, ele foi muito corrido para mim, porque eu fui de mudança, né, para o Pará para fazer o curso de formação. Durante o curso de formação, eu precisei sair para fazer fase do Espírito Santo. Eu fiz tanto psicotécnico quanto o TAF, enquanto eu ainda estava lá no curso. Então, assim, foi muito corrido para mim. É uma coisa também que eu sempre falo para as pessoas. Trabalhar e estudar me deixou muito mais disciplinada e me dava condição financeira para Sim. eu fazer essas provas, né? Que é Claro, muito assim, que meus gasto. pais. Exato, meus pais sempre se dispuseram a custear minhas viagens, minhas provas, mas eu não queria estar cobrando aquilo. Eu queria ter o meu para conseguir fazer. E aí, só que uma hora meu dinheiro acabou, né? Porque era muita prova, era muito. E aí meu pai pegou a economia dele, me tome aí para fazer. Eu acabei com o dinheiro do meu pai todinho nessas coisas de viagens. Então, é algo que a gente tem que pensar também. Essa organização financeira para o concurso. O que é que eu vou fazer para conseguir me manter durante esse estudo? Uhum. O que é que eu preciso? Quais são as provas que eu posso fazer de acordo com o meu orçamento? Não adianta eu sair Sim. fazendo todas essas provas. Quando chegasse uma que eu tivesse chances reais de passar, eu não tenho dinheiro para fazer. Sim. Então, acho que também é importantíssimo a gente ter essa organização de finanças. E aí eu consegui, né, fazer todas as fases dessas provas. Quando eu fui nomeada em Minas, eu não tinha sido nomeada, assim, foi um desafio, inclusive, para mim, porque eu já tinha terminado o curso de formação, eu já estava prestes a ser nomeada no Pará, não tinha sido nomeada ainda quando fui nomeada em Minas. E aí eu abri mão da nomeação de Minas, eu disse, eu não vou tomar posse. Por que eu não vou? Porque tá chegando a prova de Alagoas, se eu for para o curso de formação de Minas, eu não vou conseguir estudar. Então, Sim. são escolhas difíceis que a gente tem que fazer na nossa trajetória para a gente ter objetivos E realmente válidos. pensar no seu objetivo maior, né? Assim, o que que você Exatamente. quer mais. Exato. Às vezes a gente pensa assim, não, não vou abdicar de tal coisa, não vou abdicar daquilo, não vou abdicar daquilo outro. Mas a gente tem que pensar no que a gente quer, não agora, mas para o futuro, né? Sim. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo, estou estudando para concurso há um tempão, estou parada. Concurso público é estilingue. A gente vai para trás um Sim, vai tempo, pra frente. aprovado, a gente ser jogado lá na frente, sabe? E Sim. eu não falo só em questão financeira, eu falo em questão de projeto de vida, da gente desenvolver os nossos sonhos, desenvolver. Assim, por exemplo, eu sempre quis ser aprovada para ter dinheiro para viajar, né? Então, eu quero que me movia. Não, eu quero ter dinheiro para viajar, né? Nas minhas Sim. férias, realizar os sonhos que eu tiver. Então, eu acho que é isso, que a gente tem que ter essa consciência crítica. Eu estou estudando hoje para ter um Uhum. objetivo na frente. É solitário? É difícil? É difícil abdicar, é difícil abrir mão demais, né? Eu sempre tentava conciliar, por exemplo, final de semana, sair com meus pais. Eu sempre pensava assim, poxa, já eu posso ir para outro estado e eu não estou aproveitando com meus pais. Então, eu sempre tentava conciliar alguns momentos para que eu Sim. pudesse viver aquilo também, né? Porque, assim, é difícil estar longe de casa. É muito difícil. Eu já chorei várias vezes no telefone. Por mais forte que nós sejamos, é difícil estar longe de casa. Sim. E Porque, num assim, lugar que você não conhece nada, não conhece ninguém, assim, né? Que você chega, cai lá de paraquedas. isso. Mas, assim, graças a Deus também, eu acho que nós encontramos pessoas boas em todos os lugares que a gente passa, né? É, Eu encontrei pessoas incríveis na cidade que eu trabalho. Durante o curso de formação também conheci pessoas incríveis que ajudam a gente a passar por essa Sim. trajetória, né? Então, eu sou muito grata. Inclusive, abri o processo de remoção agora, recentemente. E esse foi um dos motivos que me fizeram não pedir remoção, né?
a rede de apoio que eu tenho nessa cidade que eu trabalho atualmente. Mesmo que não seja minha família, mas são pessoas que eu posso contar, né? A gente precisa de contar com pessoas, a gente é um ser sociável por natureza, e a gente precisa de Não, e ninguém pessoas, faz nada sozinho. É. gente. E assim, sobre o cargo de delegado também, eu acho que gerir uma equipe, a gente gerar uma equipe coesa, é um dos maiores presentes que a gente pode ter enquanto delegado, né? Porque ninguém faz nada sozinho. O delegado não faz operação sozinho, o delegado não investiga só. Então a gente tem que ter essa noção de equipe para valorizar as pessoas que estão com a gente e saber atribuir de acordo com as características de cada pessoa. Tem gente que tem um lado mais operacional, tem gente que tem um lado menos operacional, e a gente vai usando aquelas características boas em prol do nosso trabalho, né? A gente tem que saber atribuir, saber delegar funções. Eu acho que isso é uma função muito importante. E última coisa que eu ia falar é que quando a gente está estudando para concurso, a gente não deixa de ser a pessoa que nós somos. Se a gente estuda sem organização, se a gente estuda sem disciplina, quem é que nós vamos ser no cargo que nós vamos ocupar? A gente não vai mudar quem a gente é por conta de uma posse. Então, acho que a gente tem que mudar nossa mentalidade também, para a gente ser organizado desde agora, para a gente controlar as nossas emoções, saber ser disciplinado, porque quando a gente chegar lá no cargo, não vai estar lá tudo Os pronto pra gente. desafios vão ser até muito maiores, né? Principalmente Exato. o carro que a gente escolheu. Desafios não acabam, só aumentam, né? O desafio para passar na prova é um, Sim. mas quando a gente chega lá, a gente está lidando com vidas, a gente está lidando com a liberdade das pessoas, a gente está lidando com a tristeza de famílias que vão ter seus entes queridos aprisionados ali. Então, é difícil para as famílias, né? Lidar com aquilo também. Então, eu acho que a gente tem que aprender a ser um ser humano melhor hoje, se assim, dependendo do que nos impede de ser aprovado, né? Sim. Se é a desorganização, se é a falta de disciplina. Nós temos que ser melhores hoje para que quando a gente chegue no cargo que a gente almeja, a gente possa dar o nosso melhor. Porque, como eu falei, né? Uma posse não vai mudar quem a gente é. Mas a gente precisa estar pronto para os desafios e para as dificuldades que nós vamos ter no cargo que nós escolhemos ocupar. É isso. É isso. Tem mais alguma coisa? Não sei se alguém tem alguma pergunta, né? Pode mandar aí. Eu esqueci de falar no começo, mas o povo só quer falar que você é maravilhosa. Ah, quem tem amigo tem tudo. E me fala, e quais foram para você as maiores dificuldades enquanto você estudava, assim, o que era mais difícil? Eu acho que o mais difícil era conciliar o trabalho e o estudo, porque tinha dias que o avançar das matérias ele era um pouco maior, né? Uhum. E aí eu me cobrava muito. Eu me cobrava, era a dificuldade que eu tinha era de administrar o meu tempo com as cobranças pessoais que eu fazia, porque eu sempre me cobrei muito. Além de ser disciplinada, eu sempre também me cobrava muito. Ah, obrigada, Nami. E eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci. Mas talvez depois eu me recorde. Sim. Alguma pergunta? Para mim, eu acho que a maior dificuldade era não conseguir fazer planos, assim, para mim, né? Porque a gente não sabe quando que vai, aonde, para onde vai, quando que vai passar, né? Tipo, quando que vai ter dinheiro para poder realizar sonhos materiais, Sim. né? E para mim, assim, é o mais difícil, mas eu acho que talvez aí na nossa cabeça a gente acha que depois que a gente passar, tudo vai se resolver, assim, né? Todos os problemas vão sumir. E talvez acho que o mais difícil, né, tipo, da trajetória estudando foi ter passado e me dado conta de que ainda existem problemas. Sim. Que eu ainda tem situações que talvez que eu não vou poder planejar. Ainda mais, principalmente no meu caso pessoal, que eu tô no relacionamento à distância ainda. Então, assim, achei que ia passar tudo e ia se resolver. Mas aí outros problemas criaram, porque a gente ficou longe. Então ainda tinham planos que eu não poderia fazer, porque ainda, Foi. né? Então a gente às vezes idealiza tanto as coisas, né? Acha que vai ser a solução de todos os problemas. E se a gente não tiver, não viver o hoje, né? Não ser grato pela nossa vida hoje, pelo que a gente tem hoje e dar valor, quando chegar, a gente vai continuar vazio por dentro, assim, né? Acho que a gente tem que se preencher por dentro claro que tem que ter objetivos, né? Com ambição, mas
temos que ser felizes por nós mesmos, não ficar dependendo de fatores externos, senão nada vai ser suficiente, né? Isso. E assim, tem uma imagem que eu sempre gosto quando alguém publica essa imagem, de vez em quando eu reposto, né? É aquela dos tijolinhos, que às vezes, que assim, a gente não precisa fazer o máximo hoje. A gente vai construindo tijolinho por tijolinho. Porque se a gente coloca como objetivo, não, vou fazer 50 páginas hoje. Aí eu vou estudar, não consigo fazer as 50. Pronto, já me frustrei. Então, isso também vem do autoconhecimento. Quantas Sim. páginas eu consigo ler por dia? Quantas questões eu consigo fazer? E a gente saber que passo a passo a gente vai construindo algo maior. É aquele ditado, né? De grão em grão a galinha enche o papo. E é isso. Sim. De estudo em E estudo. um dia você pode fazer 10, no outro dia você pode conseguir 50 e no outro 15. Mas se você continuar, sei lá, no final do mês, você, né, fez um monte. Que se você Sim, tivesse realmente colocado um objetivo muito alto, que você não conseguiria alcançar todos os dias, você ia se frustrar, às vezes você ia abandonar, e no final do mês você conseguir menos do que se você tivesse isso. ido de pouco em pouco, né? Essa é a importância da constância, né? Eu Sim, vou continuar independente. Sim, o que eu ia falar, que eu me lembrei lembrou. agora. Que é se rodear por pessoas que estejam vivendo o mesmo momento que a gente e que Uhum. possam agregar. Como, por exemplo, o nosso grupo de estudos, Sim, né? Quando a gente dá prova oral. A gente tem que se rodear de pessoas que nos agregam, que caminham com a gente. Às vezes passam sim, por nosso caminho pessoas que nos desestimulam, pessoas que falam que a gente não vai conseguir. Então, acho que no concurso, no estudo para concurso, apesar de ser solitário, a gente tem que se reunir de pessoas que também estejam na mesma fase, pessoas que também estejam passando por aquilo, que apesar de ser doloroso, é um caminho que precisa ser trilhado para um objetivo maior. E ver aquilo não como uma tortura, não como algo, poxa, estou estudando para concurso. Não, poxa, estou estudando para concurso. Já já vai chegar a minha vez, já já vai chegar a minha aprovação. Não sei sim, quando, mas vai. Que era assim que eu pensava. sim. Teve Então, um acho que é a dia. mensagem que eu passo assim, para quem está passando por isso. Sim. Veja o processo como algo construtivo, não como algo aterrorizante. Teve um dia que eu tava, foi na prova acho que do Rio Grande do Sul. Eu encontrei um amigo da faculdade que eu não via há anos, assim, e ele por acaso tinha ido fazer essa prova também. E aí eu não sei, a gente foi almoçar, sei lá, e acho que eu tava meio reclamando, estudar, né, pra prova não sei o quê. Aí ele falou assim: Nossa, mas que bom que você pode estudar. Tem tanta gente que gostaria de, às vezes, só estudar ou ter a oportunidade de fazer uma prova de concurso e não pode por questões financeiras, né? Ou por tempo, ou qualquer outro motivo, e você tá dando essa possibilidade. Então, assim, que bom que você pode estudar. E Isso. aquilo, tipo assim, foi um tapa na minha cara, sabe? E eu fiquei pensando, eu falei, caraca, é mesmo. Tipo, eu tô aqui correndo atrás, tipo, do cargo que eu quero, ou seja, eu escolhi, ninguém me obrigou a fazer aquilo, eu podia fazer qualquer outra coisa. E tô aqui reclamando, sendo que é algo que eu quis, que eu escolhi, e que muita gente não tem essa oportunidade, né? Tipo, não que não seja difícil, claro que é difícil, né? Mas ter essa visão otimista de ser grato pelas oportunidades também, né? Sim. Chegou uma pergunta aqui, É. Victoria. Durante seus estudos, teve pessoas negativas que te disse algo? Assim, graças a Deus, acho que vocês podem ver de acordo com os comentários aqui na live, né? Acho que eu tive tantas pessoas boas, tantas pessoas que me incentivavam. Tinha uma amiga que falava assim: você vai passar, não há dúvidas disso. Disso não há dúvidas. Então, acho que eu nunca tive ninguém que chegasse e dissesse: você não vai passar, ou, nossa, você está demorando, nossa, você está perdendo tempo. Não. Inclusive, meus pais, né, eles sempre foram meus maiores incentivadores, assim. Barulho em casa, eu reclamava. Aí minha mãe ia lá e falava com meu pai: olha, silêncio. Tudo isso são ajudas que, né, Sim. fazem com que a gente consiga trilhar nosso caminho. Questão financeira também, nunca teve, assim, nenhum impedimento, né? Cada um tem uma realidade, mas graças a Deus essa foi a minha, né? De eu poder ter Sim. ajudasse nesse caminho. E as pessoas que, meus amigos, assim, sempre foram meus maiores incentivadores também. Sempre falavam assim, era isso daí que está sendo falado na live, né? Ah, você é muito disciplinada, você é muito cuidada. Sim, Graças a Deus, eu fui presenteada com essas pessoas na minha vida. sim. Mas eu até já falei isso também, acho que aqui no Instagram, que de vez em quando alguém me pergunta, e claro que é muito bom ter apoio, né? Assim, ter pessoas que estão torcendo, que te ajudam e tal. Só que é uma caminhada solitária no sentido de só você pode fazer aquilo. Claro que quando você tem ajuda, fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais leve. Mas você não pode depender disso para fazer. Porque no final das contas,
É só você e você mesmo. Quem vai ter que estudar é você. Quem vai ter que fazer prova, quem vai ter que abdicar de coisas. E quem vai colher os resultados positivos, né, do que você fez, é você também. Isso. Então, às vezes, tem gente que realmente que não tem, às vezes, uma rede de apoio, que não tem, às vezes, condição financeira, ou que não tem gente que incentiva. E realmente é muito triste, assim, você fica, se sente muito sozinho. Mas não pode depender disso. Isso. E eu falo que a melhor parte, assim, talvez a única parte boa de estudar para concurso são as pessoas que a gente encontra no meio do caminho, assim. Pô, Pois eu é. tenho diversos amigos, você, né? A Débora, que foi semana passada, todas as meninas que eu vou chamar aqui para participar das lives, todas eu conheci ao longo da trajetória estudando, né? Sim. Então, se você também souber filtrar as pessoas com quem você se relaciona e escolher, né, estar perto de pessoas que te ajudam, isso também faz muita diferença. Pois é. Até porque vai ter pessoas negativas, vão ter pessoas negativas em todos os Sim, lugares. O que a gente mais vê são nesses grupos de concurso. É pessoas sim, assim, coisa boa não fala, mas coisa para prejudicar o concurso vai falar sempre. Ah, não, porque o concurso vai ser suspenso, não porque vai sim, entrar corrupção, não porque isso, porque aquilo. Mas a gente tem realmente que se blindar, filtrar, né, as pessoas que a gente convive. sim. Porque realmente a gente ganha presentes assim maravilhosos de amizades, de histórias de vida, né, que vão trilhando nosso caminho. Eu acho assim que uma história de vida também que a gente pode falar da nossa amiga Thaís, né? Que Sim. poderia assim ser devastador, uma perda num TAF, mas ela seguiu em frente e assim, os planos de Deus, eles vêm na nossa vida sem a gente nem entender. E eu ia falar sobre isso também, sobre o que nos faz tranquilizar o coração. Para mim, era fazer sempre minha oração. Eu acho que não teve uma prova que eu comecei sem fazer uma oração. E eu sempre dizia: Deus, seja feita a sua vontade, né? Sim. E se a vontade de Deus coincidir com a minha, que bom, Ótimo. né? Então, eu acho que nós temos que, assim, independente da crença de cada um, mas a gente tem que ter uma espiritualidade de algo que nos Sim. conforte, que nos tranquilize, que nos faça entender o porquê das coisas. Às vezes a gente tem uma reprovação dolorosa, a gente não entende, mas mais na frente a gente pode entender, né? As Sim. reprovações do Rio Grande do Norte e da Paraíba foram dolorosas para mim, porque eu tinha botado expectativa de passar no Nordeste para perto da Uhum. minha família. Mas mais na frente eu pude entender, né? Que talvez o plano de Deus era a Sim. aprovação em Alagoas. E talvez se você tivesse passado nessas, você não teria né, tipo, a força de vontade para continuar e fazer para onde é Alagoas, porque você já estava um pouco perto, Exato. assim, já estava melhor a sua vida, né? Pois é. Então é isso, amiga, que eu tinha para falar. Sim, amei. Muito obrigada por ter Ai, participado. Amei essa história, acho que todo mundo gostou também. E é isso, assim, é bom. Eu criei, né, essa sequência de live justamente para mostrar, assim, que cada pessoa tem uma vida diferente sim, e ainda assim consegue ser aprovado. E tem algumas coisas que são constantes em todo mundo, que é justamente a determinação, a disciplina, né, correr atrás, estudar direito, né, assim, fazer essa análise, por que eu não tô conseguindo passar, né? O que eu posso fazer para melhorar? E ao mesmo tempo, todo mundo que passou aqui e que vai passar, tenho certeza, todos têm histórias de reprovação. Então, assim, todo mundo que passou, acho que, não sei se tem alguma exceção, mas praticamente todo mundo que passou em alguma prova teve algum tipo de reprovação. E mesmo assim, as pessoas continuaram e conseguiram alcançar. Porque reprovação é muito doído mesmo, assim, é muito sofrido. Mas a gente tem que persistir e focar no objetivo que a gente quer, né? isso. Até porque a regra, né, é a reprovação. A aprovação é o ponto fora da curva. É o Então, se a mais gente. fácil, né? Reprovar que é reprovar é fácil. Passar que é Pois difícil. é, pois é, amiga. De novo, Mas eu é agradeço isso, então. e te agradeço todo mundo que assistiu a live, ficou até aí. Agradeço os elogios que me foram dispensados nessa. Sou muito grata por cada pessoa assim que trilhou meu caminho e trilha meu caminho até hoje, que confia em mim, que tem orgulho. Então, eu sou muito grata de verdade. Agradeço a Deus todos os dias por tantas bênçãos, né, que Deus concede na nossa vida. Tantas. Minha mãe até diz: você não tem motivos para reclamar, graças a Deus, que eu não tenho motivos para reclamar. Sim. Então tá. Muito Tá bom? obrigada. Beijão. Beijo para Beijo. todos. Tchau. Tchau. Boa Boa noite. noite.